Não dá para acreditar nesse governo. Esse é um governo de brincadeira. Eles acham que gastar sem limite vai trazer desenvolvimento. Mas o que trouxe mesmo foi inflação, carestia e até o ovo sumindo da mesa do trabalhador. Foi prometido picanha e cerveja, mas a realidade é bem diferente. E atenção, até eles já assumem que em 2027 vai sobrar uma herança maldita para o Brasil. O senador Rogério Marinho participou de uma entrevista no Grupo Bandeirantes e deu uma verdadeira aula. Ele falou sobre a irresponsabilidade do ministro Fernando Haddad e sobre a incompetência de Lula, que não consegue fazer nem a conta mais simples. Assista agora e veja como Marinho respondeu na lata, sem medo, mesmo com jornalistas tentando colocar a culpa em Bolsonaro. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais brasileiros saibam a verdade. O ano passado foi quase 17 bilhões de rombo neste fundo de pensão. Não dá para acreditar nesse governo, Nito. Esse governo é um governo de brincadeira. Eles acreditam que gasto é vida. Eles acham que gastar de forma desenfreada vai gerar desenvolvimento. Me desculpe, é uma visão vesga, estereotipada, bizarra da economia e da sociedade. Então, eu estou no outro polo. Eu acredito ao contrário, que a gente tem que ter responsabilidade fiscal, que a gente tem que organizar o Estado de forma profissional, tem que colocar profissionais competentes e experientes para gerir fundos de pensão estatais, bancos governamentais, que temos que fazer um programa agressivo de privatização nesse país, da venda dos ativos que não servem à União. O senhor é a favor da isenção até 5 mil, como o governo fez? Se o governo apresentar um cálculo que nos mostre cabalmente que há uma compensação tributária se aumento de impostos, aí eu votarei com o maior prazer, porque é evidente que ninguém quer pagar imposto. Agora, se o governo vai aprofundar a crise fiscal em função de um populismo desenfreado, aí eu não posso ser inconsequente com o meu mandato, com a sociedade brasileira. E o aumento do imposto no topo, como o governo diz, o senhor é favorável? Mas o governo não fechou essa conta. Esse governo não conseguiu fazer uma conta de 2 mais 2 é igual a 4. Mas conceitualmente o senhor defenderia? Quem pode pagar mais, que pague mais, desde que não seja uma conta que expulse esse cidadão daqui. A gente está cheio de exemplos em outros países do mundo que o aumento exagerado de impostos para a camada superior da sociedade gerou evasão. Então você tem um número de pessoas que poderiam pagar dentro de uma base fixa, que é considerada estática, que é corroída no ano seguinte. As pessoas podem buscar um domicílio no Paraguai, no Uruguai, nas Ilhas Caimã. É o que aconteceu no mundo inteiro. Então, a gente tem que calibrar esse processo. Quando a gente pega hoje a carga tributária brasileira, e tem a ver com o que o senhor está falando agora, se aproximando perigosamente de 35%, México na metade, nossos vizinhos, 2/3 da gente em média, pega a média dos emergentes, não tem nenhum critério que nos coloque numa posição de conforto, a não ser se a gente comparar com os países europeus que oferecem um estilo de vida completamente diferente. Qual é a chance de ter redução de carga tributária? Porque, do jeito que a coisa anda, se a gente pegar da Constituição de 88 para cá, não teve nenhum governo que reduziu carga tributária, nem o governo Bolsonaro. Ninguém reduziu carga tributária. O senhor pode até explicar os motivos, mas ninguém reduziu. É só aumenta, 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 e a gente entende por quê. Porque tem essas amarrações constitucionais, esses infernos, alguns dos quais eu não sei se o senhor consegue desatar. Porque essa questão toda da assistência social está num nó muito complicado, a Previdência, como o senhor falou, e outros tantos. Queria ouvir o senhor sobre isso. O Brasil, com 35%, vai atrair investidor como? Com essa instabilidade toda, não estou falando política, de governo, nada disso. Por que o camarada vem para cá? Só por exceção? Eu não quero ficar nesses países porque o Trump está brigando com eles? Então é conjuntural, mas daqui a pouco eu troco o Trump e aí foge todo mundo daqui? Como é que vai ser isso? Olha, você está falando de uma questão muito séria. Primeiro, quer dizer que o presidente Bolsonaro, através do seu ministro da Economia, ele começou a criar as bases justamente para a redução de carga. Tanto é que 4 mil produtos tiveram a redução de 35% do IPI e, paradoxalmente, porque eu acho que o presidente Bolsonaro já entendeu, o Haddad é que precisa entender o que é a curva de Laffer. Aumentou a arrecadação, né? Então, o empresário diz, diminuir o meu imposto, eu vou evadir menos, eu vou sonegar menos, eu vou ter maior segurança em pagar esse imposto. Mas, de qualquer forma, houve uma redução da carga tributária num primeiro momento, mas aumentou, paradoxalmente, a arrecadação, porque as pessoas se sentiram compelidas a isso. Agora, isso tem que ser uma meta de governo. Tá? Por que é tão alta a nossa carga tributária? Porque o nosso Estado é gigante. O governo federal vai fazer agora 57 mil contratações, quando a gente deveria estar digitalizando os serviços.
a gente deveria estar otimizando esse serviço. A gente tem inteligência artificial, tem internet. A gente precisa melhorar o acesso do cidadão a esse serviço, não hipertrofiar e aumentar o tamanho do Estado. Então, veja, nós estamos em 2025, né? De 2002 para cá, são 18 anos de PT. Bicho, o Brasil teve muita má sorte de um partido que tem uma visão em relação à forma como o Estado se comporta, né? De que ele tem que se agigantar. Então, veja, há uma dificuldade nesse processo. E por que as pessoas não vêm para cá? Não é apenas porque a carga tributária é alta, porque as pessoas podem conviver se você fizer um planejamento a partir de parâmetros. Mas o Brasil não tem previsibilidade, não tem segurança jurídica, não tem estabilidade. Então, como é que você muda isso? Eu falei aqui no início, você não pode pegar um orçamento que está engessado, só tem 4 ou 5% de discricionalidade. Você tem que ter coragem de dizer, eu preciso desvincular o orçamento, a partir de uma soma zero. Eu preciso colocar recurso na educação, tudo bem, vamos colocar. Mas, às vezes, a vinculação obriga você a colocar mais recurso do que é necessário aqui e falta para a segurança pública. Agora, o peso das emendas, senador, pois não, é muito significativo aí. Nós temos 95% de orçamento vinculado. A gente vai voltar no próximo bloco entrando no assunto que é fundamental. Dá mais tempo de eu falar sobre emendas. Inclusive, o próprio senador quer falar sobre isso também, porque a gente já precisa chamar o nosso intervalo. Estamos aqui com o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. A gente volta já já aqui na bancada do Canal Livre. Um único gesto pode ajudar a salvar milhares de vidas. Doar sangue é um ato de amor e solidariedade. Durante o mês de junho, os hemocentros estão em campanha para receber mais e mais doadores. Com uma única doação de sangue, você pode salvar até 3 vidas. E o processo é seguro e rápido. Para doar, é importante verificar os requisitos de cada hemocentro, como idade, peso, saúde e se está tomando algum medicamento. É necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos e não estar em jejum. Além de ajudar a salvar vidas, a doação de sangue é um ato de cidadania e pode ter benefícios para a saúde do doador, como uma análise de sangue completa. Juntos, podemos transformar vidas. Band News TV, junto com você, nesta corrente solidária. Nós voltamos aqui no Canal Livre e essa noite recebendo o senador Rogério Marinho, líder da oposição do Senado. Como prometido, o Mitre começa agora perguntando sobre emendas, depois o Chile vai emendar outra pergunta ali na sequência. Vai lá, Mitre. A pergunta é simples, embora o tema seja muito complexo. 95% do orçamento estão vinculados, sabemos disso. Sobra muito pouco. E aí tem 50 bi de emendas parlamentares. O que mudou completamente a relação legislativa-executiva. Né? Falávamos disso no bloco anterior. Hoje, o poder do executivo para organizar, por exemplo, sua base é limitadíssimo. Uma reforma ministerial antes parava a imprensa. Vamos ver o que vem aí, o que muda no Congresso. Hoje não muda absolutamente nada. Aliás, quando se fala em reforma ministerial, pouca gente se interessa. E há casos até de os próprios escolhidos não se entusiasmarem. Quer dizer, mudou tudo. Mas a minha pergunta é o seguinte, isto não prejudica as políticas públicas? No sentido de que o executivo é eleito exatamente para isso. Mas esse dinheiro, esse fluxo de dinheiro aí está no meio da história atrapalhando tudo. A minha pergunta, não sei se é ingênua, senador, mas é possível algum recuo nisso? É possível não digo uma grande mudança, mas uma busca de alguma racionalidade nessa questão? Bom, primeiro eu defendo e acredito nisso, que é necessário uma grande repactuação de todos os poderes. Essa é a minha pergunta. O legislativo tem que sentar-se numa mesa com o executivo, né, dizer, olha, nós vamos abrir mão de um pedaço desse poder que nós adquirimos, que no caso é um naco do orçamento. Né? O executivo diz, olha, eu tenho aqui uma proposta onde nós vamos, de fato, cortarmos na carne, nós vamos ter a coragem de fazermos um processo de um pouco mais de austeridade do ponto de vista fiscal.
E o judiciário vai dizer, eu vou deixar de me intrometer na competência de A e de C, do legislativo e do executivo. Então, alguém tem que bater na mesa para isso acontecer. Eu não vejo estatura política do nosso atual presidente da República para capitanear um processo desse naipe. Infelizmente, vamos ter que aguardar as próximas eleições. Agora, que há realmente uma apropriação de uma parte substancial do orçamento por parte legislativa ao longo do tempo, que culminou desses 50 bilhões que você está falando agora, houve. Tá? E eu acho que isso precisa ser reposicionado. Tá? Mas nós vamos ter que, infelizmente, aguardar o próximo processo eleitoral para isso acontecer. Chile, só para colocar, senador, porque senão fica parecendo que é um problema de agora. Esse é um problema que, inclusive, em termos de liberação do governo Temer, para depois, durante o governo Bolsonaro, houve um crescimento significativo. Eu acabei de falar que foi um processo gradativo. Não, então, e aí o que eu estou perguntando é que o senhor disse, não vejo este governo com possibilidade de competência de chamar e resolver e voltar a diminuir. O governo Bolsonaro houve crescimento e também não conseguiu chamar e sentar e dizer, opa, está subindo demais, está crescendo, vamos voltar para o patamar anterior. Há uma diferença crucial, Rodolfo. Na época do presidente Bolsonaro, isso não afetou as finanças públicas como está sendo afetado agora. Tá? Então, apesar de você ter, 25, 27 bilhões de reais na época, o impacto sobre a discricionalidade do orçamento não é tão pesado como é hoje. Agora, o presidente Então, Bolsonaro o processo pode ser... iniciou-se em 2015, vamos repulsionar do ponto de vista, né, da história, na hora em que o presidente da Câmara era um potiguar, que chama-se Henrique Alves, que definiu a impositividade do orçamento no caso das emendas, que retirou essa situação de subalternidade do Legislativo, que não era boa para a democracia também. Não. Então eu vou parafrasear aqui Fernando Pessoa, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tá? Então houve um processo de emancipação do Legislativo que ficou, eu diria, desproporcional nesse momento. Agora, senador, o presidente Bolsonaro pode ter tido virtudes no campo econômico, agora definitivamente ele não era um líder para discutir uma paz entre os três poderes. Definitivamente ele não tinha nenhum interesse nisso, não demonstrava nenhum pendor, nada nisso. A relação dele começa no governo de costas para o Congresso Nacional, montando um governo com os militares, com pessoas de sua confiança, mas zero acordo com o Congresso Nacional, toma um susto e no susto se aproxima e abraça o Congresso Nacional de um jeito até exagerado, comparado ao governo anterior, e não me refiro a Dilma, me refiro ao Temer. Relação com o Supremo Tribunal Federal horrorosa, não era uma relação amistosa. E a gente fala em harmonia e independência entre os poderes, precisa, e eu espero que tenha, sim, uma figura que possa fazer esse diálogo, liderar esse diálogo, mas definitivamente, e o senhor defende a candidatura Bolsonaro, também não é esse o perfil. A não ser que ele tenha mudado muito, aliás, a não ser que ele mude muito. Só com um detalhe, né? Bolsonaro é inelegível. É inelegível. É inelegível, né? Então... exato, é isso que o Chile Eu vou começar pela inelegibilidade de Bolsonaro, que é um gancho importante, depois aí eu respondo ao Eneg aqui, que me faz uma boa provocação. O presidente Bolsonaro hoje é declarado inelegível, não é porque teve um sítio em Atibaia dado por um amigo meu, nem um triplex lá no Guarujá, nem porque pagou mensalidade a deputados, nem tampouco porque assaltou a Petrobras. Ele é declarado inelegível porque fez uma reunião com embaixadores no exercício do seu mandato e ousou fazer uma crítica ao sistema eleitoral brasileiro. Então, no Brasil hoje está criminalizado, está interditado o debate sobre o nosso sistema eleitoral. Isso é um fato. Tá? Aliás, se você pegar 50 países do mundo mais democráticos, 49 têm um sistema diferente do nosso. Então, esses 49 estão errados e o Brasil está certo, ou vice-versa. Se entrar no mérito, se funciona ou não funciona. Né? Então, a gente não pode debater isso no Brasil. Ele está inelegível porque fez um comício. Não é porque ele desceu lá a favela da Maré ou o Complexo do Alemão para se reunir com criminosos. Tá? Então, isso é bom deixar claro, porque para nós é motivo de indignação. Claramente se quer retirar da vida pública, tá, alguém que tem um inegável apelo popular. Tá? Quanto à questão da presidência da República, você tem razão. O presidente Bolsonaro não imaginava ser presidente, ele diz isso o tempo todo. Ele, quando se candidatou a presidente da República, ele o fez e disse, olha, eu não estou satisfeito com o que está acontecendo. Eu acho que a democracia brasileira está doente, que as instituições estão tomadas
que a máquina pública está aparelhada, então eu vou mostrar o meu protesto me candidatando a presidente da República. Ele ganhou a eleição. Foi inopinado. Eu estou repetindo o que ele me diz sempre. Quando ele ganha a eleição, ele comete erros, mas os acertos que ele tem são muito maiores. Erros ele cometeu. A relação com o Congresso, ele foi atrás das bancadas temáticas. Por exemplo, quem indicou o Ministério da Agricultura não foi o Partido Progressista ou União Brasil, foi a bancada ligada ao agronegócio, foi a senadora Tereza Cristina. Mas, senador, desculpe, isso foi um erro político, um equívoco político. Eu estou dizendo a você, eu estou sendo agora contextualizando, não estou emitindo opinião, estou contextualizando. Já admiti que houve erros e acertos, estou dizendo que os acertos foram maiores do que os erros. Então, ele tentou administrar com as bancadas temáticas. Não aconteceu. Por quê? Porque o presidente entendeu que não deveria aparelhar a máquina pública. Que não deveria fazer o que sempre foi feito, inclusive no governo do presidente Temer, de se entregar a presidência de bancos como o Banco do Brasil, como Caixa Econômica e as vice-presidências a partidos políticos. Que não deveria se entregar a vice-presidências de Petrobras a partidos políticos. Que não se deveria entregar estatais importantes. O governo Temer foi sempre presidencialista. Eu participei do governo Temer, então eu sei o que aconteceu, Mitra. Eu posso até dizer quem foi que participou e de qual partido foi indicado. Não vamos entrar na fulanização do processo, estou jogando aqui em tese. O governo Temer tem os seus méritos e foi um bom governo, mas também tem os seus defeitos, como qualquer outro governo. Não tem nenhum governo aqui inatacável. Tá? Então, o governo do presidente Bolsonaro, ele foi um governo que teve muitos conflitos com o Supremo Tribunal Federal, teve conflitos com a imprensa de uma maneira geral, teve conflitos com partidos políticos que se sentiram preteridos desse processo de organização partidária. Tá? E teve uma série de acertos que eu considero virtudes, como, por exemplo, impedir o aparelhamento da máquina pública. Na hora em que ele faz as concessões que fez, por exemplo, trazendo para dentro do governo, em posições mais importantes, membros de partido político, ficou mais fácil a governabilidade, só que ele havia cedido no caso do orçamento. Tá? O resumo da ópera é que o sistema o encarou como um erro do sistema. Ele não poderia ter ganho a eleição. Como é que alguém ganha a eleição, Mitre, sem partido político, sem tempo de televisão, sem recursos financeiros disponíveis? Então ele foi um erro do sistema. O presidente amadureceu. Hoje ele sabe aonde errou, onde se equivocou. Tá? E eu não tenho nenhuma dúvida que se ele tiver a oportunidade de ter um segundo mandato, ele vai agir de forma diferente em muitos aspectos, inclusive nessa questão de conflagração com instituições. Senador, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui sobre a questão institucional brasileira. Né? Se há um consenso entre juristas de todos os lados no Brasil, inclusive no Supremo, etc., que censura prévia é vedada no Brasil. Não tem censura prévia no Brasil. Não tem nas leis, na Constituição, enfim, na jurisprudência. Tem na prática, nenhum, né? Não pode fazer censura prévia no Brasil. Né? Inclusive no marco civil da internet, só pode retirar conteúdos, não pode excluir pessoas. Agora, vamos lá. A censura prévia foi praticada no Brasil em ampla escala nos últimos anos. O que é a censura prévia? Você retira perfis, né, pessoas, antes que elas se comuniquem. Então, você não retira conteúdos, você retira pessoas da internet. Isso foi praticado, inclusive, contra um senador, chamado Marcos Duval, né, um senador da República. Como é que o Senado vê isso? Né? Isso é só, vou dizer assim, um pedaço do problema institucional que a gente está vivendo, problema democrático no Brasil, né? Problema de Estado de Direito no Brasil. São duas questões aqui. Primeiro, por que o Senado não age, ou como o Senado vê isso, né? E qual é a solução que o país vai dar, qual é o rearranjo, qual é a concertação, enfim, para solucionar de alguma vez, ou em algum momento, esse tema institucional? Eu não posso falar pelo Senado, gostaria muito, fui candidato, inclusive, a presidente do Congresso Nacional para poder falar pelo Senado. Meus pares entenderam que não deveria ser eu a ter esse papel de interlocução junto à sociedade. Mas, como membro do Senado, eu quero lhe dizer o seguinte, que o Senado está dividido, mas uma ala majoritária acredita que é necessário conviver com esse sistema que eu acho repugnante. E vou rememorar o voto da ministra Carmen Lúcia, quando ela disse que a censura prévia é uma coisa repugnante, mas ela faria só daquela vez. Isso gerou uma jurisprudência, né, que, infelizmente, tem deixado no Brasil uma marca indelével, que é a marca da censura e da censura prévia.
em nome da democracia, se avilta a democracia. É o que a gente tem ouvido. Eu sou, é igual o Rei Sol, né? A democracia sou eu. Né? Se você me ataca, você não está atacando minha pessoa física, você está atacando a democracia. Então, a arrogância que a gente vê em alguns membros, né, do poder, né, é um negócio que assusta. Porque eles se arvoram como arautos e como a personificação da democracia, individualizando este processo, não entendendo que isso é um bem coletivo. Né? As pessoas que têm medo de uma piada, de uma crítica, as pessoas que têm receio de serem contraditados, de serem expostos nas suas incoerências, como eu estou sendo aqui, inclusive, questionado pelos senhores. Né? Quem tem receio de se comportar desta forma, deveria estar fora do debate político. Eu fui relator da reforma trabalhista. Eu chegava em Natal, eu era recepcionado por uma turma de 150 a 200 pessoas no aeroporto, isso durante um ano. Meu prédio foi pichado, de cima a baixo. A minha filha foi ilhada 3 ou 4 vezes por carro de som, com 8, 10 anos. E perguntava, papai, o que estão dizendo do senhor é verdade? E eu nunca me neguei a um debate numa universidade. Eu nunca me neguei a fazer o contraditório, a discutir com essas pessoas para colocar a minha verdade. E o que a gente vê são pessoas que estão dentro do governo agora, ou do judiciário, da alta esfera judiciária, e eu falo do Supremo Tribunal Federal, dizerem que precisa haver um controle da vontade das pessoas, que nós temos que reviver agora, sei lá, 50 anos depois, a distopia do George Orwell, do Grande Irmão de 1984, que nós temos que ter um Ministério da Verdade, um Ministério da Exceção, para dizer o que pode ou não pode ser. Agora, senador, o Supremo Tribunal Federal não é formado por um movimento dos sem toga, que invadiram aquilo ali e ocupam aquele lugar e o pessoal está tentando tirar e eles resistem bravamente com fuzil. Eles foram todos sabatinados pelo Senado, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, no mesmíssimo modelo, o presidente indica, Senado sabatina, e eles só entram lá se deixarem. Aí eles entram e o que eles têm que fazer? O que está escrito, e fazem o que está escrito, porque a legislação também passa pelo Congresso Nacional. O estatuto também pode ser modificado, os limites também podem ser aferidos. Agora, a sabatina é uma piada lamentável em que os senadores morrem de medo de desagradar aquele que seguramente será empossado e depois fica com medinho. Porque sabatina nos Estados Unidos, o cara cai na sabatina, o cara cai no processo de investigação, vários caíram. O último que caiu aqui, e só caiu, no governo Floriano Peixoto. Desde então, todo mundo entrou. A gente tem a sorte de terem escolhido alguns nomes que entendem alguma coisa de direito, porque a impressão que dá é que passaria gente que não entende nada. Então eu queria perguntar ao senhor qual é o papel, e eu acho que tem a ver com a pergunta do Schiller também, qual é o papel do Congresso Nacional, qual é o papel do Senado, no caso do Supremo, desculpa, é o papel do Senado da República ser responsável pela entrada, dar uma gongada em alguém antes de entrar. E ninguém é gongado. Além da entrada, que eu concordo com a Eneg, a supervisão. Porque cabe ao Senado o papel institucional, constitucional, de exatamente fazer essa supervisão. Não é? E isso eu acho que é uma grande indagação hoje do país. Né? E eu acrescentaria uma coisa, o senhor propõe uma redefinição da relação entre os poderes. Sim. Podia responder a pergunta... 3 perguntas em uma. Não, acaba sendo uma só. Sim, claro. Quais são as ideias que o senhor tem para redefinir os poderes? Bom, primeiro eu não posso falar pelo Senado, infelizmente já coloquei aqui, tentei, não consegui, tá? Mas quero dizer ao senhor, àqueles que estão nos assistindo, que eu votei contra as 2 indicações e disse a ambos. E disse, inclusive, por ocasião da sabatina. Disse ao ministro Dino que ele não tinha condições, por exemplo, de ser ministro. Né? Porque ele era um adversário, um inimigo confesso do presidente Bolsonaro. Certo? Disse ao Zanin que não poderia votar nele porque ele era advogado particular do presidente da República. Mas o Alexandre de Moraes, que hoje é o grande algoz, mas eu não estava lá. No governo que o senhor participou. Não, foi do governo Temer, eu participei. Isso. Aí você está me dando responsabilidade. Não, sim, até é responsabilidade. Sobre o que só lembrando que ele é o grande algoz. Mas eu não estava no Senado e não sabatinei. Dessa forma. Mas meu ponto é mais teórico. Quer dizer, é porque na hora que se generaliza, aí você termina, eu sou senador, eu termino pagando o preço
Né, Mas deixa ele fazer então eu preciso. Mas o senhor tem um projeto, situar. o senhor tem uma ideia. Não, tenho. Eu acho que é necessário. A primeira coisa que tem que acabar é o foro privilegiado. A primeira coisa que tem que acabar. Porque o foro privilegiado, que deveria ser uma blindagem para que os parlamentares pudessem exercer a sua atividade sem receio de exporem as suas opiniões, mesmo que elas desagradassem o poderoso de ocasião, passou a ser, na verdade, um ponto de fragilidade de quem, porventura, responde a um processo no judiciário. Tá? Então, eu acho que tem que acabar esse foro para acabar com essa relação. Outra coisa, uma coisa para mim que é clara, é evidente, não dá para você conviver com uma situação em que, por exemplo, o artigo 53, que fala da inviolabilidade do mandato parlamentar, e aí, Oneg, me desculpe, apesar da sua boa vontade você estar equivocado, né, vamos fazer o debate aqui, o parlamento faz uma coisa e ela é interpretada de uma maneira diferente. Se lembre que no artigo 53 apareceu uma palavra que foi acrescida depois, foi quaisquéis. Depois vocês falam a respeito. Os quaisquéis foi relativizado pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então o Supremo Tribunal Federal virou uma casa revisora e claramente dita pelos seus membros de que eles são um poder político. Quem foi que deu essa autoridade para o STF, seu poder político? Por que os ministros do STF estão falando a respeito de ações que eles vão julgar? Por que eles estão dando palestra? Por que eles estão participando de debates? Por que eles estão se colocando como se políticos não tiveram voto popular? Então é evidente que há um desequilíbrio entre os poderes. Mas deixa eu lhe provocar e você só fará um reequilíbrio da democracia, porque, só para concluir, eu vou lhe ouvir, Fernando, desculpe, eu defendo o Supremo Tribunal Federal. Eu defendo o Judiciário, eu defendo a separação dos poderes. Agora, do jeito que as coisas estão hoje, há um desequilíbrio evidente, e isso faz mal à democracia brasileira, faz mal. E o primeiro passo para organizar isso, Mitre, é acabar com a figura do foro privilegiado. Vocês assistiram a votação do voto monocrático no Senado. Foi amplamente noticiado. Terminou a votação, um ministro liga para o líder do governo para dar um carão no líder do governo, o Jacques Wagner. Como é que o senhor vota no voto monocrático se nós do STF ajudamos vocês?